Olá, meu nome é Rubens Cascapera Júnior e mais uma vez um médico fora da caixinha, saúde fora da caixinha, falando com você. Hoje um assunto que eu considero muito importante, considero até de saúde pública. É uma situação nova que a gente tem enfrentado, principalmente nós médicos, que temos aí dificuldades de lidar, entre aspas, com coisas novas, porque ainda tem pouco conhecimento, porque ainda chegam para nós poucos estudos. Mas já tem chegado estudos de alguns médicos no mundo todo, têm trazido importantes contribuições para isso que eu vou falar hoje, que é uma síndrome pós-Covid. Vou conversar com você sobre síndrome pós-Covid. Convide seus amigos, né? Convide para esse vídeo, porque muita gente está passando por isso e vai de colega em colega e não está entendendo o que está acontecendo. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas que são agrupados, digamos assim, e que não se conhece uma causa específica, né? Então, tem várias síndromes na medicina e que não se conhece a causa específica. Então, hoje se sabe, está se estudando, que pessoas que passaram por Covid parece que não ficaram bem, parece que não estão bem, parece que não conseguem ter de novo aquele mesmo padrão, né, de bem-estar, de saúde, de força. Tem dificuldades de voltar, por exemplo, a fazer exercícios, tem dificuldade de se sentir bem, estão sempre com queixas, muitas vezes as queixas vagas. E aí vai no colega e vai no médico e ele conversa, pode se interessar, mas não acha nada assim que caracterizaria, que justificaria aqueles sintomas. E aí tem se percebido, tem se estudado que muitas dessas pessoas tiveram a Covid, né? Às vezes num grau um pouco mais intenso, e parece que fica um resquício, parece que fica alguma coisa no organismo causando todo um conjunto de sintomas. Então, estou falando para você, né, que não se sente mais a mesma pessoa depois que teve o Covid. Principalmente para aquelas que tiveram, talvez, o Covid, né, o primeiro lá, antes da Ômicron, antes da Delta, que foi o Covid, digamos, mais intenso. As pessoas parecem que não se recuperam. Falam, não sou a mesma coisa, não tenho mais a mesma disposição, não tenho mais o mesmo ânimo, e tem um conjunto de sintomas que eu vou conversar com você aqui. Então, nós estamos falando hoje da síndrome pós-Covid, né? Então, eu tenho pacientes que eu acompanho há muitos anos, né? E vem fazendo seu esporte, vem tendo a sua atividade, vem tendo... E aí, de repente, fala, doutor, não sou mais a mesma pessoa. Fala, mas aí o que nós fazemos? Conversamos com a pessoa, pedimos exames e não encontramos nada significativo. Mas eu aprendi a ouvir a queixa. Quer dizer, mesmo que aparentemente você não encontre nada, isso não justifica dizer que é só um sintoma, digamos, ou psicológico ou depressivo. Eu quero deixar bem claro isso. Eu, ao longo dos meus 30 anos de aprendizado, eu tenho 40 anos de formado, há 30 anos eu venho estudando o ser humano por várias vertentes, querendo olhar para o ser humano de outras maneiras. Sou um profundo estudioso da psique humana, né? Nas suas variações, talvez, que a maioria digamos, dos estudos não alcança, né? Então, eu digo sempre para você que existe aí uma questão do ser humano, que é a psicologia transpessoal do ser humano, a parte do psiquismo transpessoal, onde aborda muitas vezes a questão da paranormalidade do indivíduo, que a medicina e a psicologia ainda não abordam, ainda a psique transpessoal, onde nós sabemos que existem em todos os processos espirituais, das várias vivências, né? Então nós temos aí vários aspectos do ser humano, que eu digo que ainda grande parte da psicologia e maior parte da medicina, principalmente da psiquiatria, não alcança, não aborda, ou não se interessa, né? Talvez porque não haja aí mecanismos de recompensa financeira, né? Então, estou fazendo um curso de saúde mental pelo Einstein, e ali todo o padrão, excelentes professores, admirados, estou aprendendo muitas coisas, mas eu percebo que quando eu coloco, olha, existe no ser humano um aspecto de paranormalidade,
que precisa ser observada. Não, isso não faz parte do contexto do nosso estudo. E eu falo, por que não faz? Porque precisa se fazer trabalhos duplos cegos, randomizados. E sim, mas quem vai interessar fazer esse tipo de trabalhos na questão da paranormalidade, ou mesmo da espiritualidade, se isso não traz retorno financeiro? Não vai se fazer nunca. E por isso, digamos assim, não entra no dito cômputo da ciência, digamos, geral. Então, é dito que não é científico, mas é por isso. Mas voltando para a síndrome pós-Covid, aprendi que nós precisamos respeitar, ouvir a queixa. E eu venho percebendo, e por isso eu estou indo atrás, estudando aí com professores internacionais que estão trazendo para a gente aí novidades nesse aspecto da síndrome pós-Covid. Então, quero conversar com você, mostrar para você como você pode fazer, talvez até um autodiagnóstico e poder levar, digamos assim, para o seu médico essa hipótese, pelo menos para você saber o que fazer. E, claro, a nossa proposta é trazer a questão para que você se identifique ou não e que você tenha alguma coisa para fazer já imediatamente. Então, vamos lá. Síndrome pós-Covid, vão apresentar sintomas durante 3 meses após os primeiros sintomas de Covid. Quer dizer, continua tendo sintomas mesmo após 3 meses. Então, olha que o tempo é largo, né? 3 meses tendo sintomas ainda, claro, diminuídos, não tão intensos. Então, a gente sabe aí que é importante que você tenha esse conceito. Aliás, quero mandar aí um abraço, uma lembrança para a família Web Rádio, né? Que você tem aí uma rádio muito interessante, que traz conteúdo, que traz música, que traz informação. Família Web Rádio, na web, coloque lá. Olha, também ter tido uma infecção confirmada ou provável, né, do SARS-CoV-2. Então, quando a gente fala infecção confirmada ou provável, é importante você saber que muitos de nós poderemos ter tido essa infecção e não ter o diagnóstico. Então, fica complicado, né? Então, eu posso ter, por exemplo, né? Eu passei por uma gripezinha aí lá no ano de 2020, mas não identifiquei sintomas, né? Mas, eventualmente, depois disso, eu fiz checagem, né? Naturalmente, faço checagem a respeito e eu descobri que eu já tinha, né? Tinha tido os anticorpos, né? A sorologia já estava no IgG, não tinha IgM, quer dizer, eu já tinha tido e passei quase assintomático. Foi muito leve, não consegui caracterizar há poucos dias. Então, é muito provável que muitos de nós tenhamos tido. E, claro, se você teve mais intenso, você está mais aí caracterizado no que nós estamos chamando hoje da síndrome pós-Covid. Então, retornando, apresentar 3 sintomas 3 meses após os primeiros sintomas da Covid-19. E ter tido uma infecção confirmada ou provável. Então, se você teve uma infecção provável, você já está dentro dessa possibilidade. Bom, e quais são, né, os sintomas? Então, olha, ter sintomas ou problemas de saúde que duram por mais de 2 meses. Então, o que nós temos percebido é que as pessoas continuam tendo sintomas, os mais variados, e eu vou conversar a respeito disso aqui com você, e não possui outro diagnóstico que justifique os sintomas, né? Então, o que tem acontecido hoje em dia? Ô, doutor, agora eu não sou mais a mesma pessoa, eu ando com vários sintomas e não acho mais nada, não tem mais nenhum motivo. E a pessoa que era saudável não se sente mais saudável. É preciso ouvir, é preciso ter essa percepção olha, eu tenho algumas coisas diferentes, né? Então, a gente precisa hoje, digamos assim, até eu falo para os colegas, escutar mais os pacientes, ouvir mais o paciente, né? Não achar que o paciente está trazendo aquilo por nenhum motivo. É lógico que nós temos um problema grave, né, principalmente aí no sistema de saúde, aquelas pessoas que fingem ter problemas para buscar o atestado médico, né? Então, esse é um problema grave. Mas, tirando isso, muitas das pessoas não têm essa necessidade, então apresentam sintomas. Vamos ouvir essas pessoas. Então, de novo, ter sintomas ou problemas de saúde que duram por mais de 2 meses e não possuir diagnóstico que justifique os sintomas. Bom, tudo bem. Aí vamos lá. Quais são os principais sintomas dessa síndrome que a gente chama síndrome pós-Covid? É importante, então, é uma coisa persistente. Então, tem gente
que teve lá em 2020, e continua não se sentindo bem, continua não tendo a disposição que tinha antes. Então, a pessoa percebe, olha, eu estou diferente, eu não sou mais a mesma pessoa. E tem os sintomas principais que eu vou trazer para você aqui, mas não vão abarcar todos os sintomas, tá? E é lógico que eu vou trazer para você também aqui aquilo que você pode já começar a fazer, independente de buscar um médico que esteja aí a par dessa nova, né, digamos assim, não vou chamar nova doença, né, mas uma nova situação que está chegando para a gente, justamente por esse novo vírus, que é um vírus aí que tem suas, digamos assim, bastante, digamos assim, contestações de onde veio, como é que acontece, como é que funciona, tudo que aconteceu nessa pandemia, que você sabe. Eu vou lembrar para você que meu nome é Rubens Cascapera Júnior e meu CRN é 41749 e eu estou aí nos canais, meu canal do YouTube é o Saúde Funcional Vida Plena, onde eu convido você para se inscrever e deixar aí o seu like, seu dislike, ou mesmo deixar a sua pergunta, para que a gente possa criar conteúdo. Porque a nossa proposta é criar conteúdo para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Como eu digo, é uma saúde fora da caixinha, porque eu vou buscar sempre aspectos não só orgânicos, não só físicos, mas emocionais também, a gente conversa bastante disso, e também, digamos assim, transpessoais ou até espirituais. Então, vamos lá, continuando. Então, cansaço excessivo, fadiga permanente. A pessoa está sempre cansada, já acorda cansada, aí tem dores musculares, aí começa, será que eu tenho fibromialgia? Né? Aí tem tosse, pode ter uma tosse persistente, uma tosse que não melhora. Dores de cabeça, às vezes confundido com uma sinusite, que parece que vai e volta, né? Muito mais para esse aspecto do que, por exemplo, uma dor de cabeça de enxaqueca. O que mais? Sensação de falta de ar. Quer dizer, uma falta de ar meio constante. A pessoa que fazia exercício já não consegue fazer mais, já não tem mais a mesma disposição, já cansa muito fácil. Puxa, mas eu ia na academia e essa recuperação é muito mais lenta, mas eu continuo me sentindo muito cansado. Muitas pessoas continuam com uma sensação de pressão no peito, principalmente aquelas que tiveram, talvez, um aspecto mais intenso do primeiro Covid, digamos assim, da Covid-19, onde foi afetado mais o pulmão, e pode ter ficado ali uma pequena cicatriz, e que aquilo, tudo bem, passou, mas a pessoa parece que não sente de novo a mesma capacidade respiratória. Palpitações. A pessoa tem palpitações muito mais simples, quer dizer, faz uma caminhada leve, já tem palpitações. Quer dizer, palpitações pode ser uma sensação de você perceber o coração batendo, né? Normalmente você não sente o coração batendo, mas de repente ele começa a bater, porque você começa a sentir, né? O pessoal brinca, parece que ele vai sair pela boca, muitas vezes, quando você tem um estresse, ou quando você corre muito, um nervoso muito grande, mas sem isso, você tem palpitações, né? Então vai mostrando, por exemplo, aí a gente já vai linkando um pouco com a medicina chinesa, onde você está com a energia mais baixa, a energia de vitalidade, tua energia vital, tua força vital está diminuída, né? Então isso representa, na medicina chinesa nós vemos que representa uma queda da energia do rim. Essa queda da energia do rim, então, acaba trazendo naturalmente um excesso de fogo do coração, né? Uma linguagem da medicina chinesa, e aí a pessoa tem mais palpitações, né? Porque então ela está mais cansada mais fácil, o coração se cansa mais fácil, como se você estivesse muito fora do teu condicionamento físico, né? Então, lembrando aí, sensação de falta de ar também. Na medicina chinesa, essa sensação de que o ar não chega até o final. Você faz aquela respiração, parece que o ar não chega até o final. Isso é típico, né? Que a gente chama de dispneia suspirosa. A dispneia suspirosa, então, é uma sensação de que você não consegue pôr todo o ar. Isso é típico, né, de uma fadiga. Na medicina chinesa fala, você está com energia baixa. Tanto que nós dizemos, né, numa citação mais assim, quando a pessoa está prestes a um falecimento, ela fica tentando buscar o ar, né? Como aquele peixe fora d'água. Né? Então, é muito característico, quando falta energia, a gente tentar ir buscar o mais ar, tentar pegar mais energia. Como eu falei, sensação, ou dor no peito, palpitações, que mais? Perda do paladar ou cheiro, né? Quer dizer, o olfato ou paladar, diminui muito essa questão. Algumas pessoas persistem nisso por muito tempo. E algumas pessoas, elas têm uma alteração abdominal, né? Ou tem diarreia, ou tem dores abdominais, e aí é justificável, muitas vezes, por causa da flora intestinal. Hoje em dia, estudando cada vez mais, falando da microbiota. Vale a pena aqui um
um pequeno parênteses, a microbiota é um outro órgão do nosso organismo, a gente pode dizer isso, né? Que é o quê? É o conjunto, né, de bactérias boas, dos lactobacilos, que nós temos no intestino, que fazem toda uma situação de equilíbrio no nosso organismo, produzem hormônios. Pra você ter uma ideia, um hormônio do organismo que é antidepressivo, que dá bem-estar, que chama serotonina, o hormônio do organismo que dá bem-estar, que chama serotonina, 80% dele é produzido no intestino. Eu vou repetir. 80% dele é produzido no intestino. Então, a produção tem a ver com essa microbiota. E se você não tem essa microbiota, se você tem muitas diarreias, se você tem dores abdominais, você então pode ter aí uma alteração do humor por causa que você não está produzindo o suficiente de hormônio do bem-estar, que é a serotonina, ok? E a pessoa me diz, não, eu pergunto, né? Invariavelmente tem que perguntar, se o intestino funciona bem? Ah, funciona bem. Essa é a característica que a pessoa pensa. Legal. Aí eu pergunto, você tem gases? Nossa, doutor, eu tenho muitos gases. Bom, se você tem gases, você está fazendo uma turbulência no intestino, você não tem um intestino funcionando bem. Não é para ter gases se você tem um intestino funcionando bem. Aí, se você quiser saber qual é o ápice, quer dizer, qual é o intestino seria ótimo, é só lembrar de um bebezinho, né? De um bebezinho que muitas vezes você se surpreende que o bebezinho, quando evacua, você vai fazer a limpeza, o lencinho sai limpo. Interessante, ele não suja o lencinho. Então, se você quiser falar, não, eu tenho um intestino perfeito, você precisa saber que quando você se higieniza, né, no número 2, que eu estou falando, é lógico, o papel sai limpo. Então, isso sim, não, se você fizer isso, aí teu intestino está bom. Se não for assim, não está bom. Corre o risco de você ter uma alteração no microbiota, dos lactobacilos, e está trazendo para o seu organismo toxinas, quer dizer, estão entrando no organismo toxinas que viram anticorpos, e aí vai virar todo um sistema imunológico que a gente já falou aqui em outras ocasiões. Então, né, essa diarreia, dor abdominal, e uma das queixas mais importantes, né, que é a parte cerebral. Isso é muito. Eu tenho uma paciente com isso há 30 anos, ela teve dela não foi bem um pós-Covid, foi pós-imunológico, né? Então ela tomou o imunológico para o sistema do Covid, né? Ela tomou o sistema imunológico e ela teve uma reação. E aí eu posso dizer para você que está se estudando que muito dessa síndrome pós-Covid, para muitas pessoas, tem a ver com a síndrome pós-imunização. Então, eu vou repetir para você entender. É uma paciente minha, que eu conheço há 30 anos, trato há 30 anos, rígida, sem problemas, já tem quase 80 anos, mas tem uma vida saudável. Após a terceira imunização, ela teve uma perda a nível de concentração, de memória, de confusão mental absurda. Tanto que o neurologista, eu pedi, claro, a avaliação, chegou a dizer que ela estava tendo uma espécie de Alzheimer galopante. Quer dizer, como se fosse um Alzheimer agudo. A gente sabe que isso não existe, né? Mas foi um diagnóstico neurológico. Eu já sabia que era pós-imunização, mas ele falou, você tem como assim? Não existe um Alzheimer galopante. Então, é muito importante esses sintomas ligados, então, à confusão, dificuldade de concentração, dificuldade do pensamento, quer dizer, a memória. Fica difícil. Então, a pessoa sente que ela não tem mais a mesma capacidade cerebral. Muito importante, muito importante. E claro que eu vou trazer para você os principais motivos disso que eu estou trazendo hoje, que é a síndrome pós-Covid. É uma coisa nova, né? Ainda está se estudando, mas já tem médicos fazendo essa suposição e através de exames, medindo certas características do sistema imunológico, que eu vou explicar para você, caracterizando aí o porquê que fica uma persistência desse processo. Tudo bem? Então, estamos falando aqui, vamos repetir só para você ter uma ideia. Então, quais são os principais sintomas? Cansaço excessivo, isso todo mundo fala. Uma fadiga permanente. Às vezes uma fadiga que já começa pela manhã. Dores musculares, claro, né? Porque se você tem menos energia, você tem mais dor. Tosse, muitas pessoas têm uma tosse persistente.
Dores de cabeça, mais ligados a como se fosse um quadro de um tipo de uma sinusite, não tanto, por exemplo, uma enxaqueca ou outro tipo, tá? Sensação de falta de ar, muito comum. Às vezes, há pequenos esforços, eu fazer exercício na academia, já não consigo fazer, já tenho falta de ar. Pessoas têm sensação de pressão ou dor no peito mesmo. Palpitações. Aí a gente sabe, aqui uma parte para você, que todas as pessoas que tiveram o Covid, né, precisam ser avaliadas na parte cardiológica, porque existem aí, tanto na síndrome pós-Covid, quanto na síndrome pós-imunização, uma possibilidade de alterações do músculo cardíaco. Alterações do músculo cardíaco. Então, se eu estou falando de dores musculares, existe um músculo cardíaco, né? E aí, você já deve ter ouvido falar de miocardite. Então, o miocárdio é o músculo cardíaco que inflama e que dá aí uma série de processos e que tem tido aí, tanto na síndrome pós-Covid, quanto na síndrome pós-imunização, que é importante que você tenha claro isso. Se você está achando interessante, compartilhe esse vídeo, tá? Porque eu acho que esse vídeo aqui precisa ser compartilhado pelo processo de ser educativo para alertar que nós estamos encontrando muitas pessoas com esse quadro. E eu comecei a observar pacientes antigos com esse quadro e fui buscar o que mais que eu posso fazer por eles, né? Então, nós estamos aí trazendo essa informação. E aí a perda do paladar, o do olfato, a diarreia, dor abdominal, uma confusão, dificuldade de concentração. Isso, então, são os principais sintomas. Pode ter outras coisas? Pode. Pode ter outras? Pode. Tá? Pode. Então, bom, mas aí a gente também precisa ver, agora, vamos lá. Causas principais. Quais são as causas principais? Hiperatividade do sistema imunológico. Hiperatividade do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico fica hiperativo. E por que ele ficaria hiperativo? Tem algumas hipóteses que estão sendo estudadas e que estão sendo observadas. Uma delas é que existiria digamos, uma persistência de uma carga, digamos assim, viral. Então, o vírus continuaria numa carga menor, pequena, não a ponto de dar todo aquele sintoma de um quadro agudo, mas que ficaria cronicamente ali se repetindo. Então, é como se o corpo tivesse um vírus que não é tão forte a ponto de abater você, mas não é também totalmente eliminado. Não precisa ser, então, focado. Então, existe essa hipótese de que existe uma persistência do vírus numa carga menor, que não te derruba, mas que também você tem que ficar brigando o tempo todo. Se você ficar brigando o tempo todo com ele, o teu sistema imunológico está trabalhando o tempo todo. Se você trabalha o seu sistema imunológico, você tem que pagar o sistema imunológico, você tem energia para dar. Eu gosto de pôr uma comparação com o dinheiro, né? Quer dizer, qual é o dinheiro do corpo? Energia. Ora, se você tem vamos falar, você está com um vazamento de água na tua casa, a conta de água vem altíssima e você continua pagando enquanto tem o vazamento. Enquanto você não cortar esse vazamento, você vai continuar pagando essa conta de água alta. Então, enquanto nós temos um sistema que tem que ficar, entre aspas, brigando, mesmo com uma quantidade menor, né? Que eu costumo dizer, existe uma guerra, né? Então, exemplos difíceis, mas para a gente fazer uma comparação. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã, por quê? Porque não foi uma guerra. A guerra virou guerrilha. Guerrilha é dificílimo, você não consegue ganhar uma guerrilha. Porque tem lá, o tempo todo, pequenos assaltos, pequenas guerras, etc. Então, que você não consegue combater. Tanto que é muito difícil combater guerrilha. Então, vamos comparar. Você teve um Covid, que foi uma guerra, e você tem, então, agora uma guerrilha. Quer dizer, o vírus está lá escondido e fica lá, e o sistema imunológico, que é teu exército, tem que ficar combatendo. Você fica o tempo todo combatendo esse sistema imunológico. Então, uma hiperatividade do sistema imunológico, causando, então, uma inflamação, né, do sistema circulatório. Então, isso é muito importante. A descoberta é essa. O sistema circulatório fica inflamado. Então, existe, então, aí não seria uma outra hipótese, não necessariamente a persistência da carga viral diminuída, mas como se o sistema imunológico tivesse, entre aspas, guardado uma informação, né,
da proteína spike. É aquela proteína do vírus, um pedacinho do vírus está lá, só que o sistema imunológico fica confuso, achando que está o tempo todo o vírus, então fica reagindo. E essa reação é dentro do vaso sanguíneo, da artéria, da veia, causando inflamação. Por isso que aumenta os riscos, por exemplo, de trombose também, né? Então, digamos que todo o nosso corpo, toda a nossa circulação tem uma reação do sistema imunológico combatendo um falso vírus, que agora ele está falsificado na proteína spike, o tempo todo inflamando o sistema circulatório. Então, o sistema imunológico hiperativo inflamando o sistema circulatório. Imagina. Então, onde tem sangue? Em todo lugar. Onde tem circulação? Em todo lugar. Então, o lugar que tiver mais inflamação, você vai ter mais sintomas, né? Então, olha como é importante. Então, inflamação do sistema imunológico no sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, toda a sua circulação fica inflamada. Pô, então, uma hora dói aqui, uma hora dói lá, e o tempo todo você gastando energia para combater esse processo aí da inflamação persistente do vírus. Bom, o que fazer? Né? Então, não adianta. Então, o que fazer? Não inflamar mais o teu organismo. Não inflamar mais o teu organismo. Quer dizer, cuidar da inflamação do seu organismo. Como é que você cuida dessa inflamação do seu organismo? Mudando a dieta, uma dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta inflamatória? Uma predominância de frutas, legumes e grãos. Frutas, legumes e grãos. É uma predominância de frutas, legumes e grãos. E o máximo possível de retirada do sistema. Vamos desligar aqui o telefone. Vamos lá. Uma retirada do sistema de farinha branca. Retirada completa de farinha branca. Então, tudo que tem farinha branca, tudo que tem açúcar, tudo que tem leite, inflama. Então, se você já está inflamado cronicamente, você ainda vai comer coisas e que inflamam, pelo amor de Deus. Né? Então, uma dieta anti-inflamatória. Mais de frutas, legumes, grãos, retirando farinha branca, principalmente, doces, né? Tudo que vem de açúcar, o açúcar é altamente inflamatório, e o leite de vaca, a gente sabe que é inflamatório. Prefira os leites vegetais. A gente prefere, não o de soja, tá? A gente prefere todos os leites vegetais, de amêndoas, castanhas, de coco. De coco você pode fazer. Eu vou na feira, muitas vezes, e compro minha água de coco lá, e o pessoal que não é um coco limpo, que eles põem para a garrafinha, eu carrego 3, 4 quilos de coco para casa, tiro aquela carne e faço o leite daquilo lá. Fica espetacular, tá? Bate no liquidificador, vai batendo bem, vai coando, batendo bem, fica uma coisa espetacular. Aquilo é de uma energia fantástica. Ômega 3, eu sugiro que você tome ômega 3, mas você precisa testar. Como é que você vai testar o ômega 3? Você compra o ômega 3, é preferível que você compre numa farmácia de manipulação, que geralmente são melhores. Os de drogaria são mais baratinhos, porque mais baratinho é probleminha. Você, para saber se é bom, você põe no congelador. Se ele congelar, ficar duro, é de má qualidade. Então, não pode congelar. Ômega 3 de boa qualidade, não congela. O que mais você pode fazer? Vitamina D. Vitamina D, a gente já falou várias vezes. Hoje em dia, tanto para pré-Covid, durante Covid, pós-Covid, vitamina D, e a gente sugere doses altas. Converse com o seu médico, porque doses precisam ser maiores do que são preconizadas por aí. E o limiar que você pode ter não é, o máximo não é 100, não, tá? O máximo seria 300, que seria toxina. Então, aí é toda uma outra conversa. Vitamina C. Tome vitamina C, você tem acesso à vitamina C. E, tanto para a persistência da carga viral diminuída, quanto para o processo inflamatório, etc. Então, ainda a nossa ivermectina. Mas aí eu vou pôr a critério do seu médico, porque você vai precisar conversar, porque aí já é medicamento. Já é uma questão aí que você precisa trabalhar. Então, eu quis hoje trazer para você essa síndrome nova, que é uma síndrome pós-Covid, que ela é cada vez mais persistente, cada vez mais pessoas vão aparecer, porque vai se persistir dos sintomas. Tá ok? Então, se você gostou, você pode compartilhar esse vídeo, né? Então, esse vídeo vai ficar no Saúde Funcional Vida Plena. Eu tenho meu Facebook, Rubens Cascapeira, meu Instagram também, rubens.cascapeira.jr, que a nossa proposta é uma proposta de trazer uma saúde que eu falo que é saúde fora da caixinha, onde a gente vai trazer informações
para que você possa ter uma melhor qualidade de vida, tá? Então, compartilhe, dê o seu like ou dislike, ou realmente, né, deixe até algumas questões aí que a gente vai poder conversar. Muito obrigado e até breve na Saúde Fora da Caixinha.